Estamos iniciando mais uma edição do Briefing Social pelo canal 6 da Claronet, ou também você nos acompanha pelo tvnativos.com.br. E hoje tenho a imensa satisfação de entrevistar o Paulinho Ricoli, um dos ícones da nossa cidade. Tramandaí, quem não conhece o Paulinho, um produtor musical, compositor, músico, produtor cultural, escritor e palestrante. Esqueci alguma coisa, Paulinho? Ah, mentiroso também eu sou. Que prazer. Obrigado, querido Jorge, Ricardo. É um prazer estar no teu programa e um prazer poder estar aqui, né, na TV Nativos, no canal Claronet, esse canal 6 que vem para o litoral norte, né, trazer diversidade, entretenimento e conhecimento. Muito obrigado pelo convite. Ok, Paulinho. Paulinho, antes de entrarmos nos tópicos que eu elenquei aqui para a gente conversar, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre a tua atuação no Instituto Inovação. Muito bem. O Instituto Inovação, Jorge, ele é um instituto sediado na cidade de Canoas e há mais de 20 anos atua no mercado com desenvolvimento humano. O Instituto Inovação percorre o mundo colhendo informações, experiências, técnicas, tanto na questão administrativa pública. Certo. A gente trabalha com organismos públicos como câmaras de vereadores, prefeituras, secretariados, vendo o que aconteceu de positivo pelo mundo, projetos educacionais, projetos na área da saúde, na gestão pública em si, e também trabalha na área privada. E o Instituto Inovação, sendo um instituto de pesquisas e desenvolvimento humano, leva o que tem de melhor de técnicas que trabalhem no melhoramento das sociedades, no melhoramento do espírito humano em si, com cursos tanto de dicção e oratória, de criatividade, de como melhorar o organismo social. Sim. Através do que há de melhor no mundo. Certo. Então, o Instituto Inovação, eu tenho o prazer de ser um dos colaboradores, faço parte do corpo diretivo, e lá dentro do Instituto eu trabalho especificamente com os cursos de dicção e oratória e os cursos e palestras de criatividade. Eu falo muito sobre criatividade, sobre o lado emocional e como as mentes autodidatas se desenvolvem e podem aprender. Perfeito. Quando a gente fala em criatividade, nós estamos falando no campo artístico, no campo empresarial, no campo de gestão? Na verdade, é muito boa a tua pergunta, Jorge, porque a criatividade é algo que normalmente nós temos como algo que os artistas precisam ter, os escritores precisam ter, os músicos, os atores, e aí que a gente se engana. Uma pessoa que desenvolve a sua mente criativa, por exemplo, quem estuda as 5 inteligências de Gardner, uma das mentes que ele fala, além da mente sintética, a mente ética, a mente respeitosa, é a mente criativa. Então a mente criativa, Jorge, eu costumo dizer que ela é um caminho fértil para tu conseguires resolver problemas de forma mais leve, de forma mais assertiva. Então a criatividade, quando a gente fala, é justamente para você poder usar em qualquer área de atuação. Com uma forma objetiva. Paulinho, esses 5 setores que tu citas, eu lembro que lá no ensino elementar a gente estudava que na filosofia, hoje a gente se fala lindo, maravilhoso, não, a estética fala em bom, bonito e belo. Transportando isso para a arte, tu que és um compositor, tu és um criador, quando tu estás no teu processo de criação, como tu imagina? Minha obra está boa, está bonita, está bela, eu preciso chegar no belo, como tu conjugas isso? Eu gosto muito de tratar, Jorge, a questão tanto da criatividade, evidentemente, que eu preciso como compositor das minhas obras, dos poemas que eu escrevo, mas eu preciso muito da inspiração. E a inspiração me vem muito da intuição. Quando a gente começa a estudar também desde Einstein até mesmo Nikola Tesla, eles falam muito da intuição. Isso que é mais aflorado nas mulheres, né? O poder intuitivo. As mentes autodidatas, elas precisam
desenvolver o seu método. Eu sou autodidata em tudo que eu faço. Então, quando tu falas do belo, tu muito bem colocas isso, eu costumo, entre aspas, vender ou ofertar ou mostrar uma obra que eu, entre aspas, também compraria. Certo. Eu não posso ser antiético ao ponto de oferecer algo que não me agrada. Então, não que eu vá para aquela parte crítica, que a crítica é exacerbada, ela acaba te travando, né? Sim. Sabe, quando as pessoas têm uma autocrítica muito violenta, ela acaba rigorosa, muito rigorosa, isso, ela acaba não conseguindo desenvolver o seu potencial artístico. Então, em primeiro lugar, eu uso a intuição e tento colocar em uma estética que me agrade. Certo. Até porque tu vais tentar disponibilizar aquilo que te atraiu. Ou seja, o conhecimento que tu adquiriste é o que tu vais repassar. Sim. Paulinho, como nós estamos, na tua visão, em termos de produção cultural no Brasil? Uma pergunta bem abrangente, não muito pontual. Não só no sentido de material, de financiamento, de subsídios, mas as pessoas, o pessoal da vanguarda, fala muito que não se vê mais Chico Buarque, não se vê mais Caetano Veloso, não se tem mais Gilberto Gil, não se tem mais Vinícius de Moraes, não tem mais Toquinho, não se tem mais João Gilberto, por exemplo. Né? Esta produção, aqui produção no sentido artístico, o que aconteceu, por exemplo, com a MPB? Assim, Jorge, a minha visão ela é um pouco distinta disso, pelo seguinte, o Brasil sendo um país continental, nós temos inúmeros artistas, centenas de artistas, que o que a gente chama de jabá, pela grande mídia, a gente sabe muito bem como é que funciona. O que se mostra? O que se mostra é o mínimo de qualidade. O que se mostra é algo que massa de manobra possa cantarolar um refrão simples, um refrão que entre na mente das pessoas com o intuito de vender. Comercial. Seja um tchetcherê tchetchê, seja tchetcherê lalalalalalalalaiá, ou algum gênero que não te faça pensar. Mas se tu fores vasculhar mesmo nas cidades, por exemplo, eu tenho um projeto que eu me orgulho muito de capitanear, que se chama Toca o Teu Som. O Toca o Teu Som era um programa de rádio que eu tinha em uma rádio local aqui de Tramandaí, que era a Rádio Comunidade, depois passei para a Rádio Osório, certo, onde nós também fazíamos saraus culturais, musicais pelos bares da cidade, mostrando novos talentos. Certo. E Tramandaí e o litoral norte tem uma infinidade de artistas, agora tu imagina o Brasil. Então eu acredito que tem muitos Chicos Buarques por aí, muitos Joãos Gilbertos, mas a grande mídia não mostra. E recentemente, por falar em descobertas, tu estiveste ligado a algumas descobertas, talentos musicais nossos aqui. Sim. Lembro inclusive de uma menina de Imbé. Sim, a Gabi Matos, um talento fantástico. Excepcional. Né? Sim. E eu sei que tu estás ligado a esse surgimento. Né? Tive o prazer de ser produtor dela juntamente com um grande mestre da música, que é o Jorginho Domingues. E o Toca o Teu Som desvendou e desnudou muita gente, bicho. Então, assim, era sempre um prazer no programa de rádio sentar um músico na minha frente. Eu disse, não, já conheço o teu trabalho de 20, 25 anos na noite tocando cover. Agora me diz o que tu produzes. Ah, não, mas eu tenho vergonha de mostrar minha música. Porque aí também há um contexto cultural, Jorge, que a gente precisa transformar e precisa tentar mudar. Aquela história, precisamos falar sobre isso? Precisamos falar sobre isso, que é o seguinte, eu sempre trago essa reflexão. A pessoa assiste um filme, certo? Assistiu um filme, gostou do filme, e aí, no outro dia, ela vai querer ver o mesmo filme? Dificilmente. E no outro dia, o mesmo filme? Não. Mas com a música acontece algo que quando a gente está tocando num barzinho, por exemplo, eu toco desde 92, tenho fotos tocando, em 92. Sempre tem o pedido de bis. Tem o pedido, legal, não, mas o que eu quero dizer com isso é assim, eu estou tocando na noite. Eu estou tocando Barão Vermelho, estou tocando Titãs, eu estou tocando Roberto Carlos, Beatles, seja o que for. Quando o artista vai mostrar a sua música, a sua composição, é a hora que as pessoas falam mais alto, vão no banheiro. Toca outra que eu conheço. Por quê? Porque elas não têm a cultura de ouvir uma música nova. Então, o compositor que traz uma música nova, Jorge, ele traz uma pesquisa, ele traz uma forma diferente de falar de algo que já foi falado de uma maneira jamais dita. Olha que interessante isso. Uma forma de falar de algo que já foi falado de uma maneira jamais dita.
Concluindo essa parte, por que eu digo isso? Todo mundo já falou de amor, todo mundo já falou de traição, todo mundo já falou de sonhos nas canções. Os temas são os mesmos. Mas quando um artista mostra uma música nova, ele está falando aquilo de uma forma diferente. Então a gente precisa ter a cultura de ouvir a música autoral. Ele está se expressando de outro modo. Justamente. E sobre isso, e tem uma frase simples, mas muito interessante: escutar é uma arte. A arte da escutatória, ela é tão mais importante que a arte da oratória. E ao escutar, tem toda uma apreciação que ela não vai se perder se houver algum tipo de interferência, algum tipo de ruído naquele momento. Sim. Produção cultural no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul, cara, eu costumo dizer, eu ouvi uma vez isso em Porto Alegre, na Casa de Cultura Mário Quintana. Que por sinal, a última vez em que te vi foi na Casa de Cultura Mário Quintana, não foi aqui, foi lá, na última feira do livro. Tu estivestes lá. Depois eu te falei, Paulinho, passei por ti, não nos vimos. Sim. Né? Mas sim. É a Casa de Cultura, a Feira do Livro, aquele trecho. Sim, que eu fiz um projeto no Jardim ali, Lutzenberger, que foi o lançamento de um disco meu em Porto Alegre. Bacana, depois eu toquei no Quindim do Quintana, que era um palco amarelo e ele era apaixonado por Quindim. Mas eu ouvi essa expressão em Porto Alegre, voltando à tua pergunta muito pertinente, que é a maldição do Mampituba. E a maldição do Mampituba, um produtor cultural comentava comigo assim: cara, essa boçalidade do Rio Grande do Sul se fechar e dizer que a melhor cerveja é daqui, que o melhor time do mundo é daqui, que tudo daqui é melhor. E a gente não pode ter isso. Porque quem for conhecer a arte do Nordeste musical, do rock, por exemplo... É riquíssimo. É riquíssimo. Então, assim, o Rio Grande do Sul, quando pergunta sobre a produção cultural... Ok que nós tenhamos aquela valorização da tradição e que não deve se perder. Mas como é que tu enxerga bandas do Nordeste, bandas do eixo Rio-São Paulo, bandas de Minas como Skank, como Jota Quest? Elas percorrem o Brasil inteiro. E as bandas daqui? O Nenhum de Nós, o Papas da Língua, Engenheiros do Havaí, ficam sempre aqui fechados. Então, só presta o que é do Mampituba para baixo. A gente deveria repensar e fazer uma coisa mais universal. Estamos falando, de certa forma, em bairrismo, provincianismo, algo assim, ou não tão radical? Eu acredito que sim. Eu acredito que o bairrismo ele acaba trazendo assim esse ranço, que a gente acaba ficando só no Rio Grande do Sul. E nós temos assim grupos de samba que não perdem nada para grupos cariocas. Nós temos pessoas que fazem tango, nós temos pessoas que fazem todo tipo de música aqui no litoral. Certo. Imagina no estado. Exato. Vamos voltar ali um instantinho atrás. Tu falaste em Engenheiros, falaste de 2, 3 bandas nossas, gaúchas, né? De ótima qualidade. Por que não acontecem, por que não repercutem de uma forma mais acentuada nacionalmente? Pois é, cara, existem várias teorias, né, quanto a isso. Uma delas, a gente tem que cuidar o nosso sotaque. O sotaque... Muito marcado. Muito marcado. Ele acaba identificando uma região e as pessoas acabam estranhando um pouco. O Brasil se acostumou a escutar o nordestino na arte falando, e a gente aceita muito bem a Elba Ramalho, a gente aceita muito bem todos os artistas nordestinos. Exato. Mas o Rio Grande do Sul há um certo ranço quanto a isso. Então, mas também tem aquele eixo Rio-São Paulo que monopolizou um pouco, e daí vem da história das gravadoras, enfim. Perfeito. Hoje a história já mudou. Perfeito. Paulinho, nós vamos prosseguir, mas vamos fazer um intervalo e em seguida voltamos com o Briefing Social com Paulinho Ricoli.
Voltamos para o segundo e último bloco do Briefing Social com Paulinho Ricoli, este bate-papo riquíssimo. Hoje, novamente agradecendo, Paulinho, nós falávamos sobre produção cultural, fizemos um apanhado em termos de Brasil, descemos um pouquinho, tratamos alguma coisa do Rio Grande do Sul. E agora, Paulinho, o que a gente pode falar sobre produção cultural no Litoral Norte? Bem, cara, o Litoral Norte, Jorge, ela é uma região, o Litoral Norte em si é uma região que destoa um pouco de outras regiões. Tem as suas peculiaridades. Nós temos assim belezas naturais lindíssimas, a exemplos de torres. Mas aqui, Tramandaí, Capão não tem aquela beleza de torres, o mar é assim assado, mas e as nossas lagoas, enfim, toda a beleza natural que se tem. Certo. Olhando isso pelo ponto de vista artístico, e aí a gente entrando na produção cultural, eu costumo dizer que eu acho que a maresia enferruja um pouquinho a atitude das pessoas. A maresia enferruja a vontade de se mostrar, enferruja a coragem de se fazer. Tem muita coisa boa, como nós já dizemos, porém, a gente vê o artista litorâneo, com algumas exceções. Tem alguns grupos, por exemplo, o Chão de Areia, é um grupo que leva o nome do litoral. A cidade de Osório, ela tem os cantadores do litoral. Santo Antônio da Patrulha tem a Moenda da Canção. Certo. Osório tem a Tafona. Tramandaí, Imbé não tem um festival. Capão da Canoa não tem um festival. Por quê? Daí a falta de interesse público, a falta de vontade política dos administradores, a falta de apoio privado, porque quando nós pensamos em fazer um festival, em convidar as empresas, as pessoas sempre acham e veem a classe cultural artística como os vagabundos. E a gente nota muito isso em um país que não tem um Ministério de Cultura até então. O que é a cultura nos municípios? É um puxadinho da educação. A cultura é um puxadinho do turismo. As pessoas não entendem o valor dos conselhos culturais na cidade. Aqui em Tramandaí, o conselho está mais atuante. Nós temos o meu amigo Jimmy Walter, o maestro, à frente da cultura em Tramandaí, mas mereceria ser Secretaria de Cultura para ter o quê? Rubrica, e não ficar com o pires na mão pedindo uma esmolinha ao prefeito ou aos secretários para poder se fazer um evento. A inexistência de uma pasta específica, tu acreditas que seja altamente prejudicial? Eu tenho completa certeza, porque o que acontece? A cultura, ela é a mãe da educação. Como? Isso mesmo, a cultura é a mãe da educação. A educação de um povo, ela se desenvolve através da cultura desse povo. E passando a pandemia, a gente viu o poder da cultura. Se não tivessem os roteiros, se não tivessem os livros, os filmes, as lives, as músicas, as poesias, nós entraríamos em colapso. Uma depressão coletiva. Total. Falando sobre esses municípios próximos que desenvolvem esses eventos, Paulinho, o que suporta, o que lhes dá suporte, o que faz com que eles tenham esta vitalidade para permanecerem na história cultural da região? Em primeiro lugar, estratégia. Segundo lugar, organização. Terceiro lugar, ação e vontade política. Por quê? O movimento e o setor cultural no Rio Grande do Sul, as pessoas às vezes não imaginam a força que tem financeira na engrenagem social. Por quê? O setor cultural emprega mais que o setor coureiro calçadista no estado. O setor cultural é responsável por uma arrecadação imensa que gera mais dinheiro do que o ramo automotivo no Rio Grande do Sul. Quando tu vai fazer um show, não é só o show. Tem a pessoa que veio para o show, que ficou no hotel, que contratou quem cortou a grama, que o segurança do evento, o guardador de carro, o vendedor de pipoca, o iluminador, o coreógrafo, no caso, tem uma gama de profissionais que vão investir na cidade e vão fazer aquele dinheiro circular na cidade. Mas quando tu vais falar para os empresários normalmente do litoral norte, não, mas isso aí não dá.
E se a gente tem quem tenha esses passos que eu falei no começo, apresentando a grandes empresas que enxergam o poder da cultura na construção de uma nova sociedade, a gente faz as coisas acontecerem. E empreender a cultura, por essas razões, não é tão simples, né? Vamos voltar, que eu vi que brilha os teus olhos quando a gente fala na criação. Aí tu colocaste assim, que falta um pouco de coragem para a criação. Tem a ver com a falta de apoio, com a falta de estímulo? Quando tu falaste antes que o artista muitas vezes é considerado um ocioso, por exemplo, né? Quando nós tratamos com crianças, com adolescentes com alto potencial criativo, é um problema, porque se ela está numa comunidade, se ela está num país em que o artista, desde que ainda não seja bem sucedido, ele é olhado com desconfiança, dificulta, né, esse processo. Eu costumo dizer muito nesse projeto Toca o Teu Som, Jorge, que é o seguinte: valoriza o artista, entre aspas, desconhecido que é teu vizinho. E por que eu falo isso? Porque o Nando Reis um dia foi desconhecido. O Roberto Carlos um dia teve uma música que ele não mostrou para ninguém e ele precisou mostrar. Então faz parte da nossa cultura de não apoiarmos o artista local, de sempre dizer assim, eu quero ouvir o artista que é lá de São Paulo. Aquele artista lá de São Paulo tem um vizinho. Bem como o teu vizinho pode ser um artista que alguém da cidade de São Paulo pode ouvir. Então, quando tu fala sobre isso, a forma que o artista é visto, sim, culturalmente a nossa região não apoia, com algumas exceções. Nós temos algumas casas, pouquíssimas, no litoral norte, que apoiam o trabalho autoral. Mas a maioria diz assim, não, tem que tocar o que está tocando na rádio. E o que normalmente está tocando na rádio é o que pagou jabá. Normalmente o que está tocando na rádio não é aquilo que tu falavas, que o que é de melhor. Então, Jorge... É uma questão comercial mesmo. Concluindo assim, a minha ótica quanto a isso é a seguinte, tem uma frase que eu gosto muito de um roteirista, novelista britânico de 1810, Robert Louis Stevenson. E ele fala o seguinte: mais cedo ou mais tarde, todos nós nos sentaremos para um banquete de consequências. Olha que interessante isso. Mais cedo ou mais tarde, todos nós nos sentaremos para um banquete de consequências. Então, artistas, as consequências do teu ostracismo, de tu não te mostrares, um dia virão. Então mostra o teu trabalho, mostra a tua arte, tenha coragem. Eu fiz um evento juntamente com a cerveja A Patrulhense, a qual o canal Nativos, agradecendo demais, nos patrocinou, e também o Correio do Povo, onde eu fiz um show neste evento, dessa marca de cerveja em Santo Antônio da Patrulha, e eu fiz um show de 1h40, onde eu tocava uma música cover para as pessoas cantarem junto e uma música autoral. Uma música cover e uma música minha. Certo. E foi assim que eu fiz. Certo. Valorizou o pessoal ficava a própria me olhando criação e valorizou o produto que já existia. Alguns ficavam me olhando, mas eu não conheço essa música. Muito prazer, essa é a minha música. Perfeito, perfeito. Ainda sobre criação, agora nós falamos um banquete de consequências, né? Sim. A frase desse pensador. Todos nós nos sentaremos para um banquete de consequências. Em outras palavras, a semeadura é livre. Exato. A colheita é obrigatória. Exato. É um banquete de consequências. Paulinho, Fundação Ulisses Guimarães. Me fala um pouquinho sobre o teu envolvimento, como foi, o que agregou ao Paulinho Ricoli. Bom, a Fundação Ulisses Guimarães, quando presidida pelo ministro Eliseu Padilha, que foi um brilhante prefeito na cidade de Tramandaí, e eu convidado pela doutora Elisiane da Silva, que é a gerente nacional dos cursos de ensino à distância de formação política no Brasil, certo. Eu fui convidado a ser diretor de criação. Eu disse, meu Deus, eu não sei o que é isso. Não, tu és uma mente criativa. E essas duas pessoas me deram a oportunidade de eu poder colocar à disposição de uma fundação que trabalha que faz um trabalho magnífico no Brasil de politização, com uma excelente equipe de produção, designers, jornalistas, estúdio de filmagem, editores de vídeo. Eles davam o tema que vinha da academia, que vinha embasado nos estudos de ciência política da UNB, a Universidade de Brasília, e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nós sentamos com a academia e eles passavam
o tema da ciência política. E a minha incumbência dentro da fundação era transformar isso em uma linguagem palatável ao seu José, que está lá em casa. Sim, atingindo universos distintos. Aí entrou um trabalho de dicção e oratória, que eu tive o prazer de ser coautor de uma literatura junto com o professor Joel Adriano Maciel, que é o presidente do Instituto Inovação. Nós fizemos um curso sobre dicção e oratória. Ali eu acabei sendo apresentador na Fundação Ulisses Guimarães, ator, roteirista. E a partir do curso de dicção e oratória trabalhamos outros cursos, como Ciência Política para a Juventude e outros tantos que de forma gratuita e certificada a Fundação Ulisses Guimarães espalha pelo Brasil. Isto tudo, com certeza, influenciou bastante a tua comunicação. Demais, demais. E eu lembro que até pouco tempo, digamos que há uns 7 anos, inclusive participaste de projetos do município aqui, em que eu sou testemunha, influenciou muitas pessoas. Que bom. Nessa espontaneidade, deu um estímulo bastante acentuado. Sim, eu comecei a trabalhar com palestras já faz alguns anos. Eu era um bom vendedor. Eu vendia calçados, uma época eu vendia celulares, eu sempre me destacava bem. E comecei, isso já faz 26 anos, eu dei a primeira palestra para uma turma do Senac, que estava fazendo um curso de vendas, e ali peguei gosto pela coisa. Depois, dentro da Fundação Ulisses Guimarães, comecei a trabalhar com palestras, e depois o Instituto Inovação me deu a honra de poder ser um dos palestrantes que percorre o Brasil com temas diversos. Bacana. Projetos? Muitos, muitos. Eu tenho o prazer e a honra, e posso falar nessa marca que está sendo parceira, por favor, da TV Nativos, do canal 6, claro, da NET, que é a Cervejaria A Patrulhense. A Cervejaria A Patrulhense é uma cerveja de Santo Antônio da Patrulha, que trabalha com malte importado belga e holandês. Eu tenho o prazer de estar sendo o diretor de comunicação e marketing e de eventos. Bacana. E nós temos um evento que vai percorrer o estado, que se chama Seva Stock, levando cultura, arte, apreciação da boa cerveja. Eu tenho um novo livro infantil que está sendo publicado muito em breve, de educação infantil. Certo. Musical, vendendo entre aspas, né, mas pregando cidadania através da arte. Então tem muita coisa aí que eu quero poder executar. Algo que se possa pensar em levar para o teatro ou não? Eu sou apaixonado por teatro. Eu tive algumas experiências com teatro em Porto Alegre, onde eu tive o prazer de fazer uma personagem, porque a personagem é feminino. Certo. Eu tive o prazer de fazer uma personagem em um projeto do Sesc, na peça A Ciumenta Velha. Fiz alguns trabalhos no teatro de arena com música e teatro, e foi um prazer para mim, e o teatro é uma vertente que pulsa muito forte. Paulinho, foi um grande prazer, uma grande satisfação receber Paulinho Riccoli, produtor musical, preciso repetir, produtor musical, compositor, músico, produtor cultural, escritor, palestrante e um grande parceiro. Conheço o Paulinho há algum tempo. Incrivelmente, as últimas 2 vezes que te vi foi em Porto Alegre, mesmo que tu não tenha me visto, na Casa de Cultura, outra vez na Feira do Livro, né? E é importante para a cidade contar com pessoas com essa criatividade, com essa disposição, com essa disponibilidade para fazer parte do cenário cultural da nossa cidade. Muito obrigado, Paulinho Riccoli, e espero ser a primeira ou o primeiro de muitos bate-papos. Que assim seja. Muito obrigado, Jorge, muito obrigado. TV Nativos, grande prazer. Contem comigo sempre. Até mais, e em seguida nos encontramos, porque na próxima semana haverá mais uma edição do Briefing Social. Até mais.